Vou aqui estar falando um pouquinho sobre o chá do Tribulus terrestre hoje, olha. Vou falar sobre o meu chazinho, esse aqui, ó. Ó como ele é clarinho, tá vendo? Tribulus terrestre é bem clarinho. E eu vou falar o porquê que eu faço uso dele e que você também deveria fazer. Hoje a gente só consegue fazer uso dele assim em pó em relação a fitoterápicos mesmo, já não é mais só se você for fitoterapeuta, né, que você tem aí, no meu caso eu posso fazer a prescrição, mas ele já não tá como um alimento, a não ser que ele seja em pó, tá bom? Ele é um medicamento fitoterápico quando a gente fala de extratos, assim. Mas só tem 3 aqui no Brasil que são aprovados, mas o em pó, ok, então a gente vai falar dele, tá bom? Que você tem mais acesso. E aqui tá o meu, beleza? E aí eu trouxe aqui alguns benefícios, o porquê que eu uso, eu tô usando de uma forma até, vou fazer uso aí pelo menos de uns 30 dias, de uma forma diária. Eu falei, poxa, se pra mim tá fazendo bem, por que pra minhas amigas que estão lá no canal não vai fazer bem também? Então, eu trouxe aqui como você vai incluir o Tribulus terrestre na sua rotina, benefício para você usar, o modo de você usar, como você deveria, onde você adquire, tá bom? Normalmente a gente adquire em lojas de produto aí natural, então fica bem fácil também, tá? É uma planta que tem muitos benefícios para a saúde, muitos mesmo. Tá aqui no nosso blog, depois eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube. E aí eu deixo sempre na descrição um blog. Então eu fico olhando aqui porque eu deixo tudo que eu vou arrumando aqui, eu deixo lá no blog para nós também. O Tribulus terrestre, gente, ele é uma planta e aí nós encontramos através do pozinho aqui. Tem muitos benefícios devido principalmente aos metabólicos secundários que nós temos neles. Nós temos aqui o alcaloide, né? Nós temos aqui as saponinas, nós temos os flavonoides, os alcaloides, o triterpenos, que no caso seria saponinas. E esses benefícios realmente são incríveis. Então, se você já ouviu falar do Tribulus em relação à própria energia, disposição, vigor físico e aumento de libido, é isso mesmo, é esse o poder desse pozinho aqui na nossa vida. E a gente utiliza como chá. Então, por exemplo, eu tô no meu processo do jejum hoje, tô utilizando, boa tarde, tô utilizando o jejum, porque a gente vai entrar com o Fitonutri e eu já vou aplicar para elas. Então, já tô fazendo esse processo para ver como eu tô saindo. Tribulus, eu digito sim, eu vou colocar como título do vídeo, tá bom? Primeiro eu vou falar dos benefícios, como usar, e depois eu falo de como você também pode participar, beleza? Bem, ele melhora, deixa eu falar aqui, né, que alguns estão caindo aqui pela primeira vez, eu sou nutricionista e fitoterapeuta, então a gente trabalha com medicamento fitoterápico sim, mas eu gosto muito mais de chás, tá? Minha paixão são os chás, as plantas medicinais, e eu ensino você a ter um estilo de vida saudável através da fitoterapia. E ele é muito bom para quem tem artrite e artrose. Lenir, eu tenho artrite reumatoide, eu utilizo. Até porque ele vai dar uma disposição super grande para você e aquela fadiga que causa principalmente as autoimunes, né? Carliane, boa tarde. Principalmente as autoimunes acaba evitando, assim, diminuindo. Vamos colocar aqui diminui, tá bom? Boa tarde, Carla. Então diminui muito. Então vamos lá. Ele tem saponinas, tá? Essas saponinas esteroidais que são ótimas. Essas saponinas, elas têm um benefício que elas, vamos colocar assim, como se elas imitassem, tá bom? Alguns hormônios, porque elas vão ter justamente esse benefício na sua saúde. Então, o que acontece com as saponinas? Elas vão imitar alguns hormônios, como, por exemplo, a testosterona. Então, a gente sabe que a mulher em si já tem pouca testosterona. Gente, só que eu tô falando aqui, depois eu vou dar alguns detalhes que, apesar de aumentar, não adianta o homem usar demais, que não é legal. Ele usa um pouco mais que a gente, mas não é legal usar demais. Então, essa testosterona que vai funcionar, vai se transformar em testosterona no nosso organismo, vai nos dar uma maior resistência, maior força, maior desempenho, maior vigor e vai nos auxiliar sim a melhorar de forma esportiva, mas no nosso caso aqui vamos colocar no caso da academia, na atividade física, no nosso estilo, no nosso dia a dia, porque vai imitar esses hormônios esteroidais e vai aumentar a produção de testosterona, o qual na mulher normalmente é um pouco abaixo. Nós já temos menor que os homens, mas se nós, com o estilo de vida, com o alimento que a gente coloca, acaba diminuindo muito. Então, quando a gente aumenta um pouquinho esse hormônio, a gente tem muita energia. Tô falando sobre o Tribulus terrestre, tá bom?
E aí, eles acabam estimulando e liberando esses hormônios e aumentam muito o nosso desenvolvimento atlético, muscular, a nossa força, a nossa energia, a nossa disposição, melhora na performance da academia, entendeu? Você tem mais resultado, você tem mais força. Então, você coloca aí num shot, num shake, num suco. Eu coloco aqui no meio da tarde, por exemplo. Eu sabia que hoje, que faz muito tempo que eu não abro live com vocês, eu quero começar a abrir as lives à tarde. E aí, logicamente, falei, não, hoje eu quero abrir a live aqui à tarde, falar um pouquinho do Tribulus, que faz tempo que eu tô. Eu tô com o Tribulus, o Guaraná e o Ginseng ali pra eu falar. E o Cacau, que são os 4 energéticos, né, naturais, que vão aumentar a sua disposição. Então, todos os dias eu vou falar de um deles. Eu gosto de utilizar todos. E ele tem uma melhora na recuperação muscular muito grande após o Tribulus que eu tô falando, tá? Muito grande após o uso, né? Então, você fazer uso de uma forma diária durante 30 dias, aí depois mudar, por isso que eu vou falar dos outros. Aí você usa 30 dias e aí vai mudando, você vai vendo que o seu desempenho, o seu vigor vai ficando muito maior, tá? Para a mulher também, gente, isso aqui é muito bom, vai ter uma melhora na função sexual, porque vai aumentar a nossa libido, que também está relacionada com a nossa testosterona. Testosterona é um hormônio que a gente ouve muito falar dos homens, mas nós mulheres temos em uma menor quantidade, então é importante nós aumentarmos um pouco. Claro que estrógeno, nós também precisamos, a progesterona, nós também precisamos, e verdadeiramente vai afetar todo o equilíbrio, aumentar, né, toda essa produção hormonal reprodutiva, dos hormônios reprodutivos, mas tem um quezinho, uma puxada maior para a testosterona. Então isso é bacana para nós precisamos também. E aí desenvolve melhor os músculos, melhora a questão de energia, a disposição e também a melhora da função para os homens erétil aqui e a libido aqui também para as mulheres. É possível melhorar bem, né, a função sexual utilizando devido às saponinas esteroidais que já foram ditas aqui. É encontrada na planta, ok? E potencialmente libera muito o nosso desempenho, o nosso vigor sexual, aumentando aí a nossa disposição. E para a mulher, gente, o que eu mais trabalho são com mulheres acima de 40 anos, 40, 42 anos. Já vou ensinar, Regina, 40, 42 anos, 45, 50, 55, 60. E eu acho que 80% delas começam a relatar, inicialmente procuram em relação onde... eu tô com colesterol, tô com fibromialgia, né? Tenho fibromialgia, tem artrite, lúpus, e a pessoa vai relatando. Tô com resistência à insulina, tenho diabetes, bem... Vai relatando. No final, assim, eu também tô zero libido. Normalmente vem no final o comentário. E isso num período aí, uma porcentagem de cada 10, 8 mulheres comentam isso. 7, 8 mulheres comentam sobre a libido. Então, assim, tem vários fatores que fazem com que você diminua essa questão, esse desempenho, essa vontade, tá, de ter relação. Cansaço, alimentação, gente, você é o que você come, tá? Não adianta você querer se acabar no queijo, margarina, maionese, requeijão, se acabar em farinha de trigo e açúcar e achar que vai ter a disposição, e não vai, tá? Mas, por outro lado, também, nós acabamos, a Márcia falou pra mim que tá com 56, a Ana tá falando pra mim que tá com 51, então vocês estão entendendo o que eu tô falando, justamente essa pegada. Então, essa queda da disposição, da energia, da vontade mesmo de ter relação com o marido, essa questão a Carliane tem 75, essa vontade de ter relação diminui muito com o passar, porque diminui muito os hormônios reprodutivos e está ligado com vários fatores do nosso estilo de vida também. Então vamos começar de onde a gente pode melhorar. Primeiro, nós devemos melhorar a disposição, da energia. Depois vão no meu canal do YouTube, vocês vão ver lá, eu tô fazendo uma série de bate-papo, né, com as minhas amigas. E elas... ela tem 1,54, tá com 75 quilos. Tá. Achei que era 75 anos. E elas estão falando como elas melhoraram em tudo. Então, assim, o estilo de vida, a fitoterapia, a prática de chás, de shakes, de shots, de água no seu dia a dia vai fazer muito sentido. Só em tirar o açúcar já emagreceu 3 quilos, a Nivalda, acho que é isso.
já teve um resultado maravilhoso, né? Então, por exemplo, elas só o fato de colocarem a fitoterapia de uma forma muito constante na vida delas, elas já viram. E é um protocolo de 56 dias bem puxado, que a gente tem bem legal, assim a gente vê o resultado. Então, elas vieram relatando e por isso que elas continuaram. E aí, agora a gente vai começar a colocar alguns outros ingredientes para dar uma animada. E aí, um deles é o Tribulus, por isso que eu tô trazendo para vocês. Então, realmente melhora. Então, quando você começa a colocar água, quando você começa a colocar sucos, quando você começa a colocar shots, quando você começa a melhorar verdadeiramente na sua disposição, você vai perceber que, ou melhor, na sua alimentação e na sua água, você vai perceber que vai melhorar a sua disposição, tá bom? Então, você vai começar a perceber que algumas coisas fazem sentido. E nas bebidas, existem verdadeiramente alimentos ou bebidas que dão mais energia e outros que dão mais relaxamento. Te relaxa. Entre as que relaxam, nós usamos o quê? Para dormir. E as que dão energia, nós usamos durante o dia para fazer nossas atividades. Então, por exemplo, eu uso Tribulus, esse aqui, ó, Tribulus terrestre. Eu até quero colocar depois no potinho. Eu uso ele logo pela manhã. Às vezes no meio da tarde, como agora, 2 vezes por dia. Para me dar uma disposição maior. Então, eu coloco no meio do meu cacau, misturo ele e meu cacau um pouquinho e coloco. Agora, eu tô aqui com a minha garrafa de chá. Olha o tamanho da minha garrafa de chá, gente. É essa mesmo que eu trago pro consultório. Porque entre uma consulta e outra, entre um vídeo e outro, entre uma live e outra, eu vou tomando. Na live, eu tomo aqui com vocês. Então, peraí. O chá, eu não preciso da colherzinha. Mas pro Tribulus, pro Guaraná, pro ginseng, pro cacau, eu sempre tô com uma colherzinha porque vai descendo, tá? Vou falar da maca também. Peraí. Mas tá, ele auxilia, o Tribulus terrestre auxilia você ter mais disposição para academia, para atividade física, minha filha. E vamos lá fazer energia. Isso é bom demais. Fazer exercício, ter energia. Então, assim, ele te ajuda, minha amiga, para atividade física, para você ter disposição, para bora auxiliar no processo de emagrecimento. Ele aumenta a sua energia para disposição sexual, sua libido. Isso é muito legal, porque trabalham com hormônios semelhantes aí às saponinas, semelhantes ao esteroides e aumenta a testosterona. E também ajuda muito a saúde cardiovascular. Aí, saindo um pouquinho das saponinas, a gente entra no fitoesteróis, que são, quer dizer, tá tudo junto, mas que são semelhantes ao colesterol, tá bom? E vai auxiliar, então, a diminuir, ok? Os níveis que são inadequados de gordura no seu organismo. Então, ele é um colesterol que chamamos de colesterol bom, vai te auxiliar em ter uma saúde cardiovascular, baixando o nível do HDL, o LDL e aumentando o nível do HDL, beleza? Então, tá? Vai trabalhar com colesterol total e vai diminuir o LDL e aumentar o HDL. Isso é muito bom. E isso nosso coração particularmente agradece bastante, porque é saúde cardiovascular. Então, reduz sim níveis de colesterol, tá? E aí eu vou falar do próximo, mas vai fazer todo sentido quando eu falar agora pra você de triglicérides. O triglicérides a gente sempre vê ali na composição das gorduras, porém, ele está muito relacionado ao excesso de açúcar. Normalmente, todo o nosso fígado que faz o processo metabólico, ele vai armazenando em forma de glicogênio a energia. E aí, e isso vem a gordura, açúcar, tudo mais, ele vai armazenando essa energia, como eu hoje estou em jejum. Eu tô fazendo o jejum 24 horas esses dias, mas a gente trabalha com jejum 16 horas nos programas. Gente, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir fazer o jejum de 24 horas. Nunca! Eu tô fazendo semana toda super, super tranquila. Eu comecei lá no TBB com um jejum de 6 horas entre as refeições, de 5 a 6 horas. Aí passamos para 12 horas, depois, claro que cada uma faz o seu, não precisa seguir essa ordem. Você tem à disposição os 3 lá. E depois 12 horas, depois 16, e aí finalmente eu consegui de 24 e eu tô muito bem, porque ó, me dá muita disposição para fazer muita energia, adiantar muito o meu trabalho, sabe? Muito. Então assim, vamos voltar ao que eu tava falando? O nosso fígado, ele guarda energia, por quê? Para nesses momentos que a gente tá em jejum, você precisa de energia, você precisa de açúcar. Ele pega esse estoquezinho que tá guardado e ele vai começar a jogar no seu sangue, beleza? Agora, voltando para o triglicérides. Você não faz
o jejum, você não tem uma alimentação legal, você come de 2 a 3 horas, sem intervalo, tipo assim, sem intervalo não, intervalo de 2 a 3 horas, come de forma muito constante, o seu fígado já tá cansado, tá com muita energia, tá vendo muita, ele não tem mais espaço para armazenar. Começa a aumentar a gordura, aumentar o triglicérides e o peso, tá bom? E você fica com resistência à insulina. Então, quando a gente começa a fazer o uso da fitoterapia, automaticamente você é obrigada a comer menos, porque você tem que ter tempo de tomar o líquido. Nós temos algumas regrinhas. Entre as regrinhas, tomar o líquido 30 minutos, parar de tomar 30 minutos antes da refeição, iniciar 1h30 após. Então, assim, eu preciso ter este tempo para tomar meu líquido. Eu não posso tomar meu líquido durante as refeições. Então, isso facilita muito o processo. Porque a gente toma muito, você viu minha garrafa aqui? A gente toma muito chá. Isso é muito bom, porque daí, quando eu tomo chá, eu libero, a gente faz bastante xixi, mas libera os minerais, mas ao mesmo tempo tá colocando. Porque a água, você não coloca os minerais, você só tá liberando. Tem que tomar? Tem, mas na medida certa, vamos assim colocar, tá bom? Voltando aqui, então vou voltar do início que eu tava falando. Ele ajuda na saúde cardiovascular, porque ele diminui o colesterol, diminui o LDL, o colesterol total, ajuda no HDL, mas principalmente também diminui o triglicérides, que normalmente está em excesso. Por quê? Sinceramente, porque a gente tá comendo demais às vezes e colocando muito açúcar no nosso organismo também. Então começamos a dar um tempinho de comer muito, começamos a tomar ele e dar essa queima, tá bom? E isso eu falei que ia fazer todo sentido no próximo, porque ao baixar também o triglicerídeos, nós também vamos ter um controle da glicose no sangue, porque a gente também tá com muito açúcar no sangue. Imagina que você tá com uma vassoura e você tá varrendo ali a sujeira. E aí vem alguém, coloca de novo, você tem que varrer de novo. E assim, você não consegue tirar a sujeirinha. A insulina é um hormônio importantíssimo no nosso corpo, mas ela é a louca da limpeza, ela vai limpando assim. E aí toda hora você coloca açúcar, ela não consegue armazenar e guardar, porque toda hora ela já tá cansada, ela tá trabalhando demais. Então você precisa começar a fazer um pouquinho de jejum para tirar um pouquinho de insulina de cena, entrar o glucagon e essa energia, essa sujeirinha parar de estar ali e começar a usar a nossa reserva que eu te expliquei lá anteriormente. Então, quando a gente para de só comer e começa a tomar, principalmente chás que são energéticos, nós também, não principalmente, também, vamos colocar também, não precisa ser principalmente não, mas durante o dia ele vai te dar mais energia, mais disposição. Então, eu gosto muito de fazer isso durante o dia, logicamente. E aí vai diminuir, o Tribulus ajuda a diminuir o nível de açúcar que está no seu sangue. E aí você vai perceber que você vai ter muito mais disposição. E se você estava com pré-diabética, diabética tipo 2 por causa do estilo de vida, com resistência à insulina, tudo isso vai melhorar o seu quadro. E você pode começar a fazer os exames para verificar a hemoglobina glicada, como que tá os 3 últimos meses, tá bom? E você vai ver que a questão de açúcar no seu organismo vai melhorar e muito, tá? E uma das questões que inclui, né, a melhora disso são os flavonoides. Então, eu falei para você que para energia, para atividade física, tá bom? E para a libido, a gente tem as saponinas ali, tá bom? Que vai imitar os hormônios, né, nossos e vai aumentar a testosterona, beleza? Os hormônios esteroidais, ok. Depois, nós temos também os fitoquímicos, né? Os fitocompostos aqui que vão auxiliar a melhorar a saúde, os fitoesteróis, que vão imitar o colesterol ali e vai auxiliar a diminuir o colesterol total e diminuir triglicérides e aumentar mais vitalidade, tá bom? E aí, agora, para diminuir a glicose, nós temos outros. Nós temos, no caso, os flavonoides, nós temos os metabólicos secundários. E eu coloquei 3 para vocês da classe aqui dos flavonoides. Que dentro do Tribulus, essa aqui que eu vou falar para você tem muita na cebola. A maior quantidade que tem é na cebola. Eu tô falando do Tribulus, mas só para você entender onde tem também. Que é a quercetina. Eu amo o chá de quercetina. Não que eu amo a cebola, mas o resultado dele, tanto na cebola quanto na maçã, é maravilhoso para desinflamar. Nos estudos, se você vai aprendendo que tem quercetina no Tribulus, você fala, tem que fazer parte da minha vida. E aí, logicamente, vai diminuir essa questão da insulina, né? E vai quebrar as células adiposas. Então, você vai ter um emagrecimento mais eficaz
e você vai perceber que vai desinflamar, porque para quem tem fibromialgia, artrite, artrose, lúpus, gota, quercetina é ótimo, desinflama o organismo mesmo. Mircetina é um outro flavonoide também muito presente e associado à melhora da sensibilidade à insulina. Então, a pessoa que está já com resistência, porque está usando muito o hormônio da insulina, minha amiga, está comendo muito, tem que diminuir essa questão de açúcar. A mircetina que tem no Tribulus também dessa controlada. E esse que eu amo aqui, que é o Canferol, que é encontrado no brócolis, no chá verde e nas frutas cítricas. Também sugere controlar bem o nosso metabolismo e a resistência à insulina. Como que nós podemos usar? E eu vou ter que... Hoje a nossa live vai ser rápida, mas eu prometo para vocês que eu vou trazer lives com um pouco mais de tempo para trazer mais detalhes. O homem e a mulher usam de forma diferente, tá? Por mais que nós falamos que tem a testosterona e o homem deve ficar bem animado para usar e tudo mais, o que nós temos que entender é o seguinte: a transformação é semelhante no corpo, então reage de formas semelhantes. Quando a gente usa mais no organismo do homem, tá? Pode ter alguns efeitos indesejados, o Tribulus. Então, ele pode usar, ele deve usar. Só que em quantidades que é maior que a mulher, mas moderadas. Então, a gente começa muito pouco no homem, porque pode desenvolver mamas também, tá? Ah, mas eu não quero isso. Não, gente. Isso é só assim a pessoa que exagera, tá? Porque não tem gente que sai... Não tem gente que sai tomando os suplementos, tudo sem controle, em quantidade, porque é tudo num dia só. É isso que a gente quer falar. Por mais que seja um alimento natural, a gente tem que ter cuidado nas quantidades, tá bom? Então, para a mulher, normalmente, é umas 100 miligramas ao dia, por aí, e ao homem umas 500, tá? Cerca de 500 ao dia. Então, a gente vai dividir isso. Depois aumenta, porque para a mulher pode chegar a 500 e para o homem pode chegar a 1.500 miligramas, ok? Que seria 5 gramas para 0,5 para mulheres e 1,5 gramas para homens, beleza? Então, normalmente agora, aqui no Brasil, a gente não encontra mais eu tô lendo aqui que o chá verde faz mal, então não utiliza o chá verde, se faz mal não utiliza. Não encontramos mais em relação à suplementação em fitoterápicos, porque eles têm que ser aprovados, você precisa de uma receita da Nutri que seja especialista em fitoterapia, né, que tenha especialização, ou que possa então fazer essa receita, aqui no consultório a gente pode, ou com o seu médico, tá bom? Mas o pó foi realizado novamente, então a gente pode utilizar o pozinho, é mais fácil. Então, como que eu indico para você utilizar esse pozinho, tá bom? Você vai pegar aí de manhã, por exemplo, aqui 200 ml de água, do seu chá, do seu cacau, e você pode vir com uma colherzinha de chá. Põe uma colher de chá, tá bom? Vamos colocar menos, meia colher de chá para as mulheres e quase uma colher de chá para os homens. Vamos colocar assim, tá bom? Meia, porque é mais difícil você falar em quantidade de gramas por causa da densidade, né? Mas você pode colocar aí uma meia colher de chá para as mulheres, 1,3, um terço de colher de chá para as mulheres, tá bom? E um pouquinho menos de uma colher de chá para o homem. Ficou claro? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma colher de chá, ok? Um pouquinho menos dela rasa para os homens, um pouquinho menos dela rasa para os homens, daria em torno de 1 grama, tá bom? E para as mulheres, metade, um pouquinho menos da metade, ok? Quanto isso? Dividido de 1 a 2 vezes ao dia, até 2 vezes ao dia. Eu uso de manhã e uso, porque a gente tá dividindo a quantidade total, você entendeu? A gente tá dividindo em 2 porções. Tá dividido pela manhã e ali logo após o almoço, 1h30 depois do almoço. Se você sente que você tá perdendo sono, aumenta a quantidade. Então, utilize uma colherzinha de chá toda pela manhã. Porque se você for dividir em duas vezes, você vai utilizar menos de uma colher de chá, metade de uma colher de chá, em 2 períodos. Não é de sopa, não. É de chá mesmo, tá bom? Não é de sopa, não. Não vai colocar colher de sopa. Então, você vai colocar menos da metade de chá em 2 momentos, ou uma de chá em um único momento. O homem, menos de uma de chá,
quase uma, mas um pouquinho menos de uma de chá em 2 momentos, ou uma de chá em um pouquinho mais em um momento só, tá? Ou você pode dividir isso, né, que seria mais indicado, né, em torno de 0,5 gramas para mulheres e 1,5 gramas, ou melhor, 1 grama para o homem no início. Depois vai aumentando, tá? Quem não pode usar? Não deve usar. Sempre converse com o seu médico, seu fitoterapeuta. Gente, a gente vai começar o nosso programa de fitoterapia. Na segunda-feira vai ter uma super live lá pelo YouTube, bem legal, ensinando a usar as plantas medicinais. Vai na link da bio ali, já se inscreve, eu acho que já tá lá. Ou entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu já vou mandar por lá também, tá? O grupo Fitonutri ali, é só entrar no grupo do WhatsApp. E lá a gente vai dar essa super aula, acho que você deveria fazer parte. Então, assim, não precisa ter medo. Eu sempre gosto de falar que qualquer tipo de chás, pozinhos, também a gente faz um rodízio, né? Então, assim, por exemplo, de tríbulos também, da plantinha em pó. O que a gente faz? Um rodízio. Usou 30 dias, para de usar ela e usa ginseng. Usou 30 dias, para de usar o ginseng e usa o guaraná. Exemplo, tá bom? Quem não pode usar, né? Gravidez e amamentação, não. Tem que conversar diretamente com a sua nutricionista, com o seu fitoterapeuta, com o seu médico, tá bom? Pessoas que têm problemas, por exemplo, insuficiência renal. Não dá para fazer uso, ok? Tem que conversar, é uma questão de bem próxima aí o seu acompanhamento. Então, ou mesmo algum distúrbio hormonal muito fora de controle, também tem que estar conversando, beleza? Medicamentos, eu sempre falo, principalmente quem já faz reposição com terapia hormonal, não vai fazer uso, ok? Ok. Alergias, né? Tem gente que pode ter alergias que, igual alguém colocou aqui do chá verde que passa mal. Para de usar, ok? Não vai ficar insistindo, porque falaram que é bom. Não, gente, não é assim. Criança, não utilizamos, tá? Com crianças. E, logicamente, se você vai entrar em algum tipo de cirurgia, devido aos efeitos de coagulação, você sempre para de utilizar shotzinhos com superalimentos, com alimentos potentes, porque eles podem influenciar, assim, no processo de coagulação. Nós falamos de tríbulos terrestre. O que eu vou te convidar agora? Tríbulos terrestre. Para você usar, que é uma orientação maior, assim, mais, né, direta, e para você entender como funciona. E também cada quadra, eu só falei de uma maneira geral, mas cada quadra é de forma bem individual. Então é importante você saber, sim, como você se enquadra. Vou fazer o seguinte, eu não sei se quando você... Agora o pessoal tá ao vivo, então eu sei, mas vai que a pessoa também tá assistindo aqui 1 ano. Daí já era nesse período, né? Mas nós vamos ter uma super live, uma super aulão pelo YouTube, segunda-feira, dia 14, às 20 horas, lá. 20 horas pelo YouTube, horário de Brasília. Só você entrar na live e assistir. Gente, é só entrar lá e assistir sobre as plantas medicinais mais relacionadas às folhas secas e a maneira como você adquire em lojas de produtos naturais, onde você próximo da sua casa, onde você se sinta mais confortável. Vai na live e veja, tá bom? Assista, faça parte, que vai fazer mais sentido para você, ok? E para você saber como utilizar. Quanto deixar fervendo, quanto tirar de ferver, então é bem legal, acho que faz sentido. Como que você vai saber dessa live? Tem 2 maneiras, eu até tenho que ver se na link aqui da bio eu já atualizei. Se eu não atualizei, entra no grupo do WhatsApp, que lá eu vou mandar hoje o link para o pessoal se inscrever também pelo e-mail, receber a chamadinha um pouquinho antes. E no próprio grupo do WhatsApp você também vai receber, tá bom? Então tem muitas novidades aqui no canal ocorrendo, muitas indicações que eu vou estar fazendo para vocês também. As indicações eu vou fazer mais direto nos meus stories, então fica atenta também lá. Mas não perca, porque você viu que só o fato de você ter parado e assistido meia hora aqui, você já sabe como usar o tríbulos terrestre de uma maneira mais segura, tá bom? E aí, lembrou como que é a rotina? A rotina é o quê? 30 dias, aí você para e faz o quê? Utilize em outra maneira. Pode utilizar pelo período da manhã e depois da tarde. Se tá diminuindo o sono, não utiliza depois do almoço, porque tem pessoas que são mais sensíveis. Uma é mais sensível que a outra. Então, a gente precisa entender a sensibilidade de cada uma, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido essa live pra você, que você se encontre segunda-feira comigo. E eu também tenho que tomar minha, porque senão vai ficar muito tarde aqui, já são 4 aqui, peraí. Mas eu não tenho... Eu consigo tomar até as 4 horas da tarde, eu ainda consigo dormir umas 10 da noite, que é meu horário mesmo, 9h30, 10, eu já vou me preparando pro sono. E aí,
eu deixo bastante recadinhos para vocês lá nos stories. Hoje eu ainda não atualizei, eu vou atualizar os stories daqui a pouquinho. Então, se você daqui a pouquinho quiser passar lá, passa para você saber de todas as novidades, tá bom? Um beijão para você, gente, e a gente vai conversando até a próxima live. Beijo da Nutri. Tchau, tchau.